Ora. Ok. Vocês abriram já a coisa? Lá do texto? O quê? Aquilo que eu vos... o quê? Sim, tenho isto aqui aberto, sim. Nossa Senhora, meus amigos. Olha, eu o que é vou ser isto, muito sincero. Amigos? O que é isto? Bem-vindo aos XPEC Podcast, um podcast dedicado ao nosso primeiro computador. Eu sou o Nuno. Eu sou o João. E eu sou o André. E juntos pretendemos trazer tópicos e histórias sobre este mítico computador, assim como notícias correntes sobre a comunidade. Primeira coisa que vamos falar, o porquê deste podcast. João. Por que não? É sempre uma boa maneira de responder, não? Devolver a pergunta. O podcast é um meio que está muito em voga e, portanto, qualquer projeto que quer estar próximo das suas comunidades de seguidores, acho que se deve preocupar em estar no máximo de canais possíveis. Faltava-nos este, e aqui estou a pensar concretamente no museu, mas, portanto, faltava-nos este e, portanto, achámos que era um meio excepcional para tentarmos estar próximo das pessoas que nos seguem e criar aqui um espírito cada vez mais forte de comunidade. E, em boa hora, surgiu este desafio e, portanto, aqui estamos. É isso. Eu tenho que confessar, eu aproximei-me do João e do André para os convidar a fazer este projeto, e achei que seria uma coisa muito interessante fazer. E o João e o André aceitaram e pronto, e aqui estamos para fazer. Agora, uma pergunta muito importante para todos eles que não conheceram o que é esta máquina fantástica, mas se não fizeste parte desta geração e se estás a perguntar o que é o ZX Spectrum, ia perguntar mais uma vez ao João, e o André também é, claro que pode juntar-se, o porquê desta pequena máquina que ainda nos apaixona hoje em dia e o que é que nos trouxe e o que foi esta máquina no fim de contas. Bem, uma vez que direcionaste a pergunta para mim, eu posso começar e se calhar deixo depois a parte da grande utilização desta máquina e não só na parte lúdica, mas essa deixo para o André abordar, porque ele é claramente a pessoa mais bem preparada para esse aspecto. Começando pela máquina em si, estamos a falar de um dos primeiros computadores ou microcomputadores na casa das pessoas, aquele que se generalizou na casa das pessoas claramente, e em Portugal inequivocamente. Fruto de muitas coisas que ao longo destas sessões estou seguro que vamos estar a falar, mas portanto pelo facto de ter sido revolucionário, com um preço muito atrativo, com características muito básicas, claro, muito pouca memória, mas um som muito deficitário ainda na altura, pelo menos quando apareceu o primeiro Spectrum, digamos assim. Mas estamos a falar de uma máquina que, apesar de todas as suas limitações, apesar de ter sido pensada pelo seu criador, professor Clive Sinclair, mais como uma máquina para aprender a programar, mais do que propriamente um equipamento para fins lúdicos, o que é certo é que foi uma máquina que veio revolucionar o mundo e que partilha com qualquer outro computador aquelas características básicas, e portanto de alguma maneira foi o nosso primeiro contacto para muitas pessoas da nossa geração ou mais velhas, foi o nosso primeiro contacto com um equipamento deste tipo. E hoje temos diversos computadores, ou usando a Internet of Things, não é? Portanto, temos equipamentos tecnológicos já à nossa volta, em todo o lado, temos telemóveis no bolso, que muitas vezes têm uma ligação muito forte ao que aconteceu há 40 anos atrás associado a esta revolução, e as pessoas muitas vezes não sabem. E, portanto, isso acho que também é um aspecto curioso para ir elaborando ao longo dos próximos episódios. Concordo. Sobre a parte lúdica, André, força. Força, André. Lúdica e não lúdica. Referiste aqui que tinha pouca memória. Para quem não conhece o ZX Spectrum, já agora podemos dizer, a memória é 48K. 48K, agora, quer dizer, um documento em Word tem minimamente, com um número mínimo de páginas, tem mais do que isso, não é? Agora, 48K não era assim tão pouco em 1982, quando o computador surgiu. Obviamente que já havia os IBM, já havia outros computadores com não é muito maior, com maior capacidade, mas os preços também eram exponencialmente mais elevados, não é? Portanto,
Nós em Portugal não tivemos a questão do BBC Micro, um computador também muito icónico, mas em Inglaterra. Mas tinhas os Commodores também, depois tiveste a MSX. Com 64K de memória. E a diferença acho que era tipo um quarto do preço, pelo menos o que eu me lembro de ser falado em Inglaterra é um quarto do preço. Sim. A memória do Commodore 64, quer dizer, presumo que seja nada maior. Sim, é verdade. Eu lembro-me na altura... Do VIC-20. Daquela altura, depois do Spectrum começou a aparecer o Commodore Amiga em Portugal, eu lembro-me do preço do Commodore Amiga. E eu lembro-me que o custo de um Commodore Amiga para um Spectrum, mesmo na altura que ainda se venderiam Spectrums, que era um custo 3 vezes mais do que seria um Spectrum na altura. Portanto, é assim, mesmo quando apareceu o Commodore Amiga e outros computadores como esses, continuava a ser um computador muito mais caro, se bem que também temos que dizer que o Spectrum, na altura, foi um computador muito caro. Nós tivemos a sorte dos nossos pais fazerem o esforço que nós, na altura, se calhar não teríamos essa noção de quanto é que custava para eles um computador desses, mas temos que dizer que se calhar hoje em dia, para custos... 150 mil escudos, não é? Sim, que seria, na altura, no poder de compra da altura, podemos falar, se calhar, não quero estar a dizer uma mentira, mas o que é que achas, João? Que 500 euros hoje em dia, se calhar, para um computador, 400, não, mais. Mais, se calhar, até em termos de poder de compra. Portanto, é assim... Ele deve estar dentro dos preços de um portátil, hoje em dia, um portátil com uma capacidade um bocadinho mais elevada, portanto... E, portanto, acho que isso também é uma coisa curiosa, que é assim, nós, pelo menos eu, e falo por mim, mas é assim, eu nunca percebi até muito mais tarde, até hoje em dia, que o esforço que os nossos pais fizeram, financeiro, para nos dar aquela máquina que nós tanto queríamos no Natal, não é? E que eu, e não sei vocês, mas eu era por ver na televisão o concurso do Chucky Egg e isso tudo, e claro, foi na altura que se começou a falar de computadores que eu quis, no Natal gostava muito e lembro-me perfeitamente que, por exemplo, no meu caso, a minha irmã deu parte da prenda dela de Natal para me poder oferecer o Spectrum, que hoje em dia é uma coisa que nós achávamos, pronto, se hoje a gente disser, custava 150 euros, todos nós compraríamos um Spectrum, como é lógico, neste momento. Mas era totalmente diferente. Sim, eu julgo que o ZX Spectrum foi muito bem sucedido por 3 razões. Em primeiro lugar, foi o preço, não é? Foi um computador que estava adaptado às carteiras da pessoa comum, da classe média, não é? Porque normalmente quem tinha um computador, um IBM ou um outro computador desse na altura, era alguém já com muitas posses. Portanto, não é como agora, não está massificado como agora. A segunda razão que eu vejo para ter sido tão bem sucedida tem a ver com o design. Quer se queira, quer não, quer queiramos, quer não, quer dizer, o design do ZX Spectrum, e até as pessoas podem reclamar daquele teclado, das teclas de borracha, de não ser funcional, mas o computador tem um design... Para mim é fenomenal. Fenomenal, não é? O Rick Dickinson fez ali um trabalho espantoso, não é? E, em terceiro lugar, é o software. É o software todo que apareceu para a máquina, foi as editoras da altura portanto, tiveram a visão de perceberem que o ZX Spectrum seria o futuro durante muitos anos, e foi no até 1981, 1982, não é? E não havia computador que tivesse uma carteira tão grande de software como o ZX Spectrum tinha. Foi isso. Aliás, acima de tudo, foi isso que definiu o sucesso, porque se tivermos um computador que depois não tem software acoplado, acaba por morrer, não é? É uma consola. Se me permites prioritizar os 3 tópicos que disseste, eu acho que se calhar estão por ordem, ou seja, claramente o preço.
Eu acho que o preço, apesar de que, atenção, lá está, era acessível para a pessoa comum, mas com esforço. Exato. Isso não haja dúvida, Exato. ok? Há muitas pessoas que muitas vezes vêm ter connosco e dizem, isto não foi fácil. Temos um colega que tem uma história muito parecida com a que o Nuno estava a dizer, que é a questão de terem de optar, acho que entre um vídeo ou o computador, ele e a irmã, e sortearam ou qualquer coisa e ganhou o computador. Portanto, o João Encarnado já me contou a história relacionada com isso. E, portanto, a questão do preço eu acho que é claramente o que faz a grande diferença. E por ser, vamos dizer, acessível, e por se ter espalhado, então sim aparecem os títulos. Porque, quer dizer, também tínhamos muitos títulos para outras máquinas. Estes acabaste por ter muitos porque houve uma geração dos bedroom coders em UK que começam a fazer montes de software. Houve a pirataria que permite facilitar o acesso a todas estas coisas, mas isso só é possível porque havia computadores em todo o lado. E acontece porque eram relativamente acessíveis. A questão do design, eu acho que é assim, se não tivesse aquele design, se calhar se fosse barato continuava a vender na mesma. Agora, pelo amor de Deus, quer dizer, eu meto um BBC Micro ao lado do Spectrum e um eu tenho orgulho de ter. O outro é um mal necessário, é um equipamento pesadão, daqueles clássicos, pronto, é o que é. Agora, eu também costumo dizer o seguinte, eu fui para a informática por causa do Spectrum, mas... se não tivesse sido o Spectrum, se calhar acabava por ter sido um Commodore ou outra máquina qualquer. Agora, o Spectrum tem um conjunto de características que permitiram que influenciasse tantos de nós. E por isso estamos aqui tantos anos depois, também ainda a falar disso. Exato, 40 anos. 40 anos depois, quer dizer, o Spectrum teve o fim da sua vida comercial. A primeira, não é? Em 92, foi quando o último Spectrum foi produzido, já através da Amstrad. E, quer dizer, houve depois um hiato de cerca de 20 anos, até 2012, em que havia, se calhar, 15, 20 títulos por ano. A partir de 2012, isto sofre uma expansão enorme. Portanto, em 2013 começam já a aparecer muitos títulos, e agora, hoje em dia, temos mais de 200 títulos por ano. Quer dizer, chegamos a aproximar-nos dos 300, com vários jogos a saírem por semana, jogos de grande qualidade. Isto mostra que não só o ZX Spectrum continua relevante, aliás foi por isso que apareceu o Spectrum Next, e também apareceram outros projetos, quer dizer, que não, alguns nem todos bem sucedidos, mas que no fundo era uma forma de capitalizar esta comunidade que tem vindo a crescer, e nota-se claramente, quer dizer, há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, se calhar éramos meia dúzia de gatos pingados. Agora somos muitas dúzias de gatos pingados, não é? Portanto, e o que é que acontece? Acontece que a comunidade está com um dinamismo muito superior à maior parte de tudo o que é considerado retro, das outras máquinas retro. Vamos ver, os computadores hoje em dia, obviamente nós temos as grandes máquinas, mas isso também é como o João há bocado disse, é um mal necessário. Nós trabalhamos com os computadores, temos de ter computadores com grande capacidade, não é? Isto já é diversão, não é? É diversão. E para diversão, nós temos uma comunidade muito grande associada a isso, mais do que a comunidade de outros computadores ou de outras consolas ou o que for. Portanto, isto mostra que o computador continua bem vivo, mostra que há muito ainda que vai ser feito na cena, e daí nós estarmos também aqui agora com este podcast, que no fundo é a sequência do interesse que as pessoas têm revelado, pronto, por isso, não é? Exatamente. E já agora, por falar nisso, pronto, quem somos nós? E só para deixar, não é? Porque se calhar estão-nos a ouvir há um bocado e pronto, e podem pensar quem são estas três pessoas que estão a ouvir. As três almas penadas, não é? Que apareceram exatamente, aqui que apareceram aqui e começaram a fazer este podcast, mas pronto. Eu sou o Nuno, como disse, é uma história muito curiosa. Gostava de contar esta história, é uma das histórias que eu acho que é fenomenal. Eu fiz uma aventura e pronto, claro, grande apaixonado pelo Spectrum quando era novo. Inclusive muito apaixonado por jogos de aventura. Eu e mais duas pessoas criámos o Clube Nacional de Aventura na altura,
1986, se me lembro, 85, criei, tinha 16 anos, criei este Clube Nacional de Aventura. Na altura, tenho que perceber, não havia internet, não havia nada disso, portanto, trocávamos jogos por cassetes enviadas por correio, para um para o outro, 15 dias para chegar uma cassete. Estás a assumir que toda a gente sabe que é uma cassete. Sim, isso é outra situação, é verdade, temos que também... Mas isso, se for preciso, temos um programa... Aos poucos também vamos... Exato, se for preciso, temos... Só para explicar cassetes, se calhar teremos que ter um episódio só para explicar o que é que Pronto, por agora o que importa, André, o Nuno então acaba por ser um daqueles gajos que deve ter feito uma fortuna a fazer jogos para Spectrum, e agora é um milionário de Silicon Valley lá da Apple. Tão fortuna que pronto, lá está, que estou aqui a fazer um podcast, não é? É isso mesmo. Não, mas pronto, mas para dizer que gostava de contar esta história porque acho muito, foi uma das coisas, e lá está, e se calhar foi por isso que estamos a fazer este podcast também, foi porque um dia eu recebo, nem fui eu, um telefone que eu tenho, não vivo em Portugal, mas tenho um telefone português, e recebo uma mensagem, um certo dia recebo um SMS nesse telefone. Um stalker. Um stalker, pois. Um stalker qualquer. Alguém a mandar uma mensagem a dizer que gostava de saber se esta pessoa fez um jogo que eu fiz quando tinha 16 anos e que foi publicado na Capital, porque quando eu tinha 16 anos e achava que aquilo era o supra-sumo da batata, não é? Aquele jogo que eu tinha feito, claro, um jogo que hoje em dia eu acho que, que precisava de muito mais trabalho, mas na altura, quando temos 16 anos, achamos que aquilo é a coisa melhor do mundo, que enviei para a Capital. Na altura, a Capital, o jornal de Lisboa, que fazia muito, tinha uma parte sobre jogos do Spectrum, enviei, que foi revista lá, porque, claro, também o fizeram, e recebo uma mensagem que acabou por ser o André Luna Leão, que procurava esta pessoa que tinha sido a pessoa que tinha criado, uma das pessoas que tinha criado o Clube Nacional de Aventura e que tinha feito este jogo. E isso também foi uma coisa muito interessante. 40 anos depois, temos que pensar, meus amigos, 40 anos depois. Neste caso 30, peço desculpa, 30. Sim, mas 35 anos depois, estamos a falar deste espaço de tempo, não é? E que me fez voltar à cena do Spectrum, e hoje em dia também acho que posso fazer este spoiler aqui, que estamos a fazer o jogo que eu na altura tinha pensado que seria o segundo jogo que eu faço, que ia fazer. Estou a fazê-lo 35 anos depois. Uma das coisas que eu acho fantástica é como, e isto para tocar, como a gente falou antes, de outros computadores, como o Amiga, etc. Hoje em dia que há tanta memória e é tão interessante trabalhar com um computador e perceber as limitações que nós temos hoje naquele computador, que eu acho que é uma coisa muito interessante, é conseguir descobrir como é que nós conseguimos trabalhar com 48 capas de informação, que é uma coisa que hoje em dia, como o André disse, hoje em dia um fecheiro do Word tem, se a gente abrir um fecheiro do Word novo, tem 300 capas, mínimo. Não é? E estamos a falar de um fecheiro vazio. E, portanto, é uma coisa que eu acho muito interessante. É voltar a essa parte. E foi uma das coisas que me trouxe muito, mas pronto. Chega de mim. Vou passar a palavra ao João. João, e porquê é que tu estás cá? Porquê é que eu estou cá? Bem, quer dizer, eu apareci nesta comunidade há uma dúzia de anos, mais ou menos, quando decidi começar a colecionar as coisas, principalmente Sinclair, para começar, porque eu tive o 48K teclas de borracha inglês, digamos, e portanto para mim esse sempre foi o meu Spectrum. Não foi nenhum dos outros modelos, não foi o mais 2, apesar de ter amigos que tinham e a casa de quem eu ia jogar, claro, com mais memória e tudo isso, mas portanto eu tinha muita coisa ainda de infância e portanto decidi a certa altura começar a colecionar, com o intuito de preservar esta história. Eu sempre quis
recordar toda a gente à minha volta de uma coisa que ainda nem falámos aqui hoje, acho eu, que foi precisamente do papel que Portugal teve no desenvolvimento destes computadores e concretamente o papel da Timex. Pá, eu não cresci em Lisboa, não, eu sou da zona do distrito de Coimbra, sou de Cantanhede, portanto eu não tinha a experiência de ir visitar a Timex e portanto não é uma coisa que eu tenha visto em miúdo e que me tenha marcado dessa maneira, mas indiretamente, como português, claro que tenho todo o orgulho do mundo em saber que isto foi feito a partir do nosso país e, portanto, cá a engenharia portuguesa também aqui envolvida em toda esta história. Portanto, eu queria homenagear isto. Pá, fiz a coleção de uma forma muito egoísta, mas egoísta no sentido em que era para mim, mas ao mesmo tempo sentindo que cada vez que depois começaram-me a convidar para fazer umas exposições e umas coisas, e cada vez que eu tinha a oportunidade de mostrar isto, eu também fiz uma plataforma digital para mostrar colecionismo genericamente, e quando eu mostrava as coisas eu sentia uma reação das pessoas, pá, pessoas que nem eram propriamente meus amigos próximos, mas que não eram capazes de se conter e vinham falar e partilhar as histórias. Eu gostei muito disto. Pá, a coisa melhor que o Spectrum me tem dado, e eu vou já dizer em quê, porque é o projeto a que eu estou associado, mas é precisamente ver o sorriso na cara de outras pessoas com base em objetos que eu comprei ao longo dos anos. Isso para mim é, usando a palavra em inglês, é priceless. Pá, não tem preço. E portanto, eu fiz essa coleção com o intuito de, se acabarem todos os Spectrums no mundo, eu vou garantir que eu tenho um espólio para que isto não se esqueça. Até que a coleção ficou maior do que eu conseguia lidar, até que os meus amigos vinham cá a casa e ficavam horas a brincar com os computadores e companhia, a dizer que isto é espetacular, e eu dou por mim a pensar, isto merece mais. Eu não posso ter isto aqui num conjunto de armários que eu já nem vejo os computadores que estão atrás dos armários, e por muito que eu tentasse reorganizar e melhorar e fazer quase um Tetris com isto, já não dava. Tinha duas hipóteses. Vendia computadores, e eu não gosto disso, ou arranjava uma solução. Como eu sempre defendi o empreendedorismo, e o associativismo, uma das coisas que eu gosto de homenagear é as pessoas, não é só porque nos deram o computador, portanto, arriscaram, foram empreendedores, fizeram uma coisa que não existia, ou melhor, claro que já existiam computadores, mas não estavam massificados. E, portanto, também é uma maneira de homenagear os empreendedores que nos anos 80 nos trouxeram os computadores para casa. E pensei, o que é preciso para fazer um museu, entre aspas, uma exposição? É preciso alguém que tenha o espaço, que tenha a coisa mais complicada, que é os recursos humanos, e, portanto, alguém que mantenha isto aberto ao público. E depois é preciso trabalhar. Como eu não tenho medo disso, vamos embora. Consegui convencer a Câmara da cidade onde nasci e onde vivo, que é Cantanhede. Isso está muito alinhado com o contexto onde eu cresci, de ver as pessoas a contribuir para o desenvolvimento da sua região. E, portanto, felizmente houve a receptividade da Câmara, começámos com uma exposição temporária, passado meio ano ou pouco mais, tivemos conversas no sentido de aprofundar isto, apercebemos que não havia nenhum museu no mundo dedicado ao Spectrum, que o nome é um bocadinho enganador, porque nós cobrimos todas as invenções da Sinclair, todas as invenções da Timex, principalmente Timex Portugal, claro, portanto tentamos cobrir toda a gente que tocou num Spectrum e teve alguma coisa a ver com o desenvolvimento dele, a gente vai atrás e tenta cobrir essa história. E portanto, acabei por fundar, em parceria com a Câmara, claro, mas acabei por fundar o Museu Load ZX Spectrum, que tem tido muita receptividade e que é maior do que o que eu podia imaginar, acho que é o mais sincero que eu posso ser. E portanto, a partir daí, é um projeto que todos os dias me faz levantar e pensar não é até onde é que eu vou levar, é até onde é que isto hoje me vai levar. É um bocadinho mais por aí. Apesar de que é um hobby, portanto tenho que conciliar isto com o resto da minha vida, mas pronto, é por isso que aqui estou. É um bocadinho este percurso que me trouxe aqui. E agora temos que perguntar, André, e o Planeta Sinclair? Eu não fiz nenhum jogo como tu, Nuno. Não fiz o 24 horas em 1988. Ainda não fiz. Ainda não, muito menos estou a trabalhar neste novo projeto que tu já desvendaste o véu, não é? Por acaso até tenho um jogo na ideia, não tenho tido tempo para isso. Sei que posso contar depois com a tua ajuda. Também não, apesar de ter muitos computadores aqui por casa, não pretendo abrir um museu, não vou abrir um museu, e também não vou comprar mais computadores, já cheguei ao meu limite, já estou como o João, que já tenho uns computadores atrás de outros, e isso depois chateia-me, porque eu gosto de ter os computadores à mão para brincar com eles como os amigos do João
faziam quando lá iam a casa, lancei foi um blog para dar, no fundo, asas à minha imaginação e à minha escrita. Mas a minha história com o ZX Spectrum começa muito antes, começa em talvez final de 82, início de 83, quando o meu primo me trouxe umas férias, não para mim, mas para ele, o pai trouxe-lhe um ZX Spectrum. Na altura, depois, eu até tive outro dia a falar nessa história, o João até estava comigo, estávamos a beber um copo e o meu primo também apareceu, ele até tinha o modelo 1, salvo erro, não é? Pelo que me apercebi, pronto. Infelizmente já não o tem, depois aquilo trocou, mas eu lembro-me de olhar para o Football Manager e ficar maravilhado ao ver o jogo. Portanto, desde logo fiquei apaixonado pela máquina. Só em 85, portanto, eu era muito miúdo, só em 85 a minha mãe achou que eu tinha idade suficiente para ter um computador e nos meus anos, nesse ano, em setembro, ofereceu-me não um ZX Spectrum, mas o Timex 2048. Fui eu que o escolhi. Eu, na altura, eu já comprava as revistas inglesas, a Yor Spectrum, a Yor Sinclair, e também comprava o Microset e alguns jornais nacionais, o Som e Imagem do DN, etc. E apercebi-me que o Timex tinha capacidades melhores que o 48K, não ao nível da memória, mas tinha um teclado mais, no fundo, mais funcional. E também era bonito, é tão bonito como... Uma porta para o joystick. Tinha a porta para o joystick, embora eu nunca utilizei muito o joystick, mas tinha o interruptor on-off, que isso sim era uma grande mais-valia. Uma capacidade gráfica também superior, mas depois acabava por não ser utilizado. Acima de tudo porque realmente era uma evolução ao ZX Spectrum. E até a nível de preço era ligeiramente mais caro, se não me engano. Aquilo andava à volta de um dos 22 contos, o outro dos 24, assim, qualquer coisa do género. Pronto, eu escolhi esse computador, mais o Neptune 156, o monitor, mais talvez umas cassetes. E desde aí que, pronto, já estava apaixonado pelo ZX Spectrum, continuei apaixonado, por isso fazia parte todos os dias, vinha da escola, a primeira coisa que eu fazia era ligar o computador. E estava ligado até à noite. O primeiro amor nunca se esquece, claro, não é? Exatamente. Costuma-se dizer, não é? Depois, quando entrei para a faculdade, pronto, valores mais altos se levantaram. E as miúdas. Os segundos amores, os segundos. E larguei um bocado só em 2004 é que me apercebi que o ZX Spectrum continuava com pujança, não é? Não tanta como agora, mas descobri na altura a página do World of Spectrum e vi que havia uma comunidade ainda muito grande à volta disso. Fui então buscar os jogos, eu ainda tinha o Timex, o 2048, estava guardado, mas fui buscar, foi os emuladores e os jogos e comecei, aquelas memórias todas de 20 anos, 15 e 20 anos antes, vieram, regressaram e eu tive, realmente aos poucos, fui cada vez olhando mais para a cena. Em 2016 deu-me então para criar o site, o Planeta Sinclair. À altura era apenas uma brincadeira para eu escrever umas reviews, falar daquilo que me apetecesse, só que a recepção foi logo muito grande. E depois, daí até eu começar a fazer a preservação dos jogos, nomeadamente os nacionais, foi um passinho muito curto e foi aquilo que no fundo agora é o principal foco do Planeta Sinclair. Sinclair é andar à cata dos jogos perdidos. Olha como foi o caso do teu, do 24 horas. Sim, não é? Eu andei a ler tudo toda a literatura que existia, e aqui o João foi uma peça importante porque ele conseguiu arranjar uma série de jornais e revistas antigas que me permitiu chegar a muitos títulos que
que eram desconhecidos. Portanto, nós conhecíamos, estavam documentados em 2013, cerca de 3 dezenas de jogos, neste momento temos mais de 800, portanto isto todos os dias está a aumentar. Olha, ainda há 15 dias, quando eu estive contigo, Nuno, trouxe-me emprestar-me 3 cassetes, e estava lá um Missing in Action, portanto um jogo desconhecido, nacional, uma aventura texto que vai ser partilhada com a comunidade em março, no início de março. Fica já aqui a nota para quem se perguntar então quando é que nós disponibilizamos o jogo, será no início de março. Posso dizer que o jogo é muito bom, é muito bom. Nuno, eu vi que tu na altura escreveste sobre umas dicas para a capital sobre o jogo. Olha, posso dizer, sabes quantos locais é que o jogo tem? Não. 105 locais. 105 locais. Tu, pelo que eu vi, tu ficaste na primeira zona, que era a casa. É possível. Depois da casa assim, vais... Lá está, é tal situação, André, é que lá está isto para o ouvinte. Isto é uma cassete isto é uma coisa que também gostava de aproximar, que é assim, as pessoas que tenham cassetes do Spectrum em casa, que pensam que era muito normal, mesmo eu, na altura, quando o André me contatou para fazer a preservação do 24 horas, que até fizemos no museu em direto, e temos um vídeo sobre isso, mas eu próprio pensava que sim, uma cassete depois de 35 anos está estragada. E que descobrimos que não, que as cassetes duram muito mais, portanto este formato de tape dura muito mais do que nós pensávamos. Do que um CD, por exemplo. Do que um CD. Eu tenho CDs que neste momento começam a falhar a leitura, porque as pistas começam a desaparecer, começa-se a deteriorar. É curioso. E podemos pensar que eu que trabalho em IT para empresas grandes, mas também é verdade, é que é assim, mesmo em termos de cópias de segurança, a grande tecnologia que ainda hoje existe de backups são tapes. Continuam a ser tapes, as chamadas DLTs, mas que são tapes com não sei quantos gigas de espaço, mas é curioso que ainda hoje se continua a usar a tape. É um formato privilegiado. Como um backup. Se não for o backup online e as máquinas virtuais, continua-se a usar tape. E pode-se pensar, mas isto é uma tecnologia de há 40 anos, mas está provado que até há mais de 40 anos. Não é? Há mais de 40 anos. Muito mais. Sim, por isso fazemos o repto aos nossos ouvintes, se tiverem aí cassetes em casa e que tenham jogos que suspeitam que ainda não estejam preservados, basta perguntarem, que eu digo se está preservado ou não, e eu posso fazer a recuperação. Se vocês tiverem os vossos antigos trabalhos, eu consigo fazer a recuperação de praticamente tudo. Eu diria que 99% das cassetes que me chegam, eu consigo fazer a recuperação do que lá está. Por vezes, obviamente, tenho que dar é o que eu chamo o tratamento SPA à cassete, tem que secar as umidades, depois tem que a questão delas estarem oxidadas, por vezes tem que mudar aquele velcro, às vezes até chego a abrir a própria cassete e trocar-lhe, trocar alguns componentes. Agora, se a fita estiver em boa, não tiver sido gravada por cima, a maior parte das vezes eu consigo recuperar o conteúdo com maior ou menor dificuldade. Também tenho aqui cerca de uma dezena de gravadores diferentes e com algum aquilo acaba por funcionar, não é? E para o nosso ouvinte que se lembra, também tens uma chavinha, não é? Exato. Sim, isso é fundamental fazer, porque para nós conseguirmos fazer a recuperação, temos que afinar o azimute da cabeça do gravador. É engraçado que as pessoas, cá há muito essa ideia que as cassetes precisavam sempre de ser afinadas. Das cassetes, não, o gravador precisava de ser afinado. Isso acontece por uma simples razão, é que as cassetes cá era quase tudo pirata, 99% ou mais era pirata e era de má qualidade, porque se pegarmos nas cassetes originais, normalmente entram à primeira, não temos esta dificuldade que temos com as cassetes piratas. Portanto, isso tem a ver com a qualidade da gravação, com a qualidade da própria fita, e com o facto de ser tudo gravado em gravadores artesanais, caseiros, diferentes, não é? Portanto, cópias de segurança. Vamos chamar-lhes cópias de segurança, não é? Hoje em dia.
que lá está, vai ser um dos temas para um dos episódios, claro que será esse que será o que hoje é impensável, mas que na altura nós próprios não sabíamos, que não tínhamos noção que era até ilegal, que era basicamente ir para uma loja comprar uma cassete por 2 euros. 2 euros hoje em dia, sei lá, 200 escudos. Sim, eram 200 escudos. 200 escudos, 1 euro. O valor médio era 200 escudos, sim. Exatamente. É engraçado que nós havia cassetes originais, na altura, que eram as da Timex, que eram vendidas a 400 escudos, que eram os próprios programas da Astor, a maior parte eram programas educativos, mas também tinham lá jogos pelo meio, e essas cassetes originais eram vendidas a 400 escudos. E nós olhamos, quer dizer, era o dobro do preço de uma cassete normal, mas aquela realmente eles pagavam os direitos de autor, etc. Mas... E André... Diz... Deixa-me perguntar-te uma coisa só por curiosidade. Falaste na questão das cassetes inglesas ou originais, terem maior qualidade, não darem tantos problemas e tudo mais. Consegues ter uma opinião formada sobre essas cassetes, por exemplo, da Timex? Até que ponto é que eram mais fiáveis ou não do que as normais que andavam por aí em pirataria? Eu só digo isso por um motivo, porque eu sei onde é que elas eram gravadas. E sei que era um ambiente minimamente profissional e portanto tenho curiosidade nisso. Sim, nota-se que a qualidade delas é superior às cassetes. Olha, vou-te dar um caso. Quando me aparecem cassetes da Timex para o GX81, eu sei que à partida consigo logo fazer a preservação à primeira. Porquê? Porque a qualidade de gravação é boa e porque pronto, foram gravadas, tal como tu dizes, de forma semi-profissional. Quando me aparecem as cassetes normais, piratas, pós GX81, eu tenho uma grande dificuldade em conseguir acertar com som, e em algumas não é mesmo possível. Isso era, eu não me quero alongar ainda, mas isso era gravado maioritariamente pela Alpha Micro. E eu sei que eles usavam as instalações de uma, não sei se se chama editora, de uma casa de gravação profissional, usavam isso à noite como forma de gravar. Eu não quero revelar aqui qual, até ter a certeza que não há, que se pode divulgar isso, mas portanto isso era um ecossistema mais profissional. Nota-se que têm mais qualidade, tal como as da Astor. Também se nota que têm mais qualidade, pelo menos essas que eram originais, não estou a falar daquelas compilações de 4 jogos que a Astor tinha, essas, pelo que eu vejo, a maior parte das cassetes, quer dizer, daqueles 4 jogos, se conseguirmos recuperar 1 ou 2, eu também nunca perco muito tempo a recuperar aqueles jogos, porque eles são jogos que estão por aí, já nas principais páginas. Agora, aquelas da Astor também tinham mais qualidade, as originais. Agora, é engraçado que, por exemplo, isso era um negócio enorme, porque, por exemplo, tu tinhas em Inglaterra os jogos da categoria budget, em que a maior parte eram vendidos a 1,99 libras, mas também tinhas outras 0,99 libras, e 0,99 libras eram 200 escudos na altura. Portanto, o preço desses jogos originais no Reino Unido eram 200 ou 400 escudos. E depois vendiam cá pelo mesmo preço sem pagar qualquer direito de autor. Não é nada. Não é? Sem instruções, sem nada. Instruções em português. Pois. Vocês estão a ser mauzinhos. João, olha que a maior parte... Trazia uma capa escrita à máquina. Não era? A máquina se eles tinham a fotografia do jogo, já era muito bom, porque a maior parte deles até tinha uma capa genérica só com o nome. Genérica, sim. São as que temos no museu, sim. Mas é isso. Agora, para os nossos ouvintes que passaram por esse tempo, é essa a nostalgia. É de olhar para uma capa com uma capa específica, como quando estive no museu, ver certas... João, o museu, o teu mostrador de cassetes, e tu olhares para certas cassetes e dizes, eu lembro-me, sim, eu tive destas cassetes, eram deste sítio. E é isso que é muito curioso, que... Isso é um trabalho, mérito seja dado, do Vasco Gonçalves, que é um amigo nosso, que faz coleção dessas capas todas das lojas, e portanto, quando eu lancei o museu, disse-lhe, vamos divulgar o teu trabalho e vais-me ajudar ao mesmo tempo,
vamos colocar isto no museu que vai ter aqui um efeito, acho que é engraçado para quem nos visita. Eu, se me permites, faço só aqui conto aqui só uma brevíssima história que eu acho que mostra como é. Voltarmos isto, porque é assim, eu cresci fruto de um familiar que tenho, um tio que me incentivou imenso, rádio amador, portanto muito ligado a todas estas coisas, eletrónica. Eu tive acesso a alguns dos equipamentos mais estranhos na época. Eu tive um FDD 3000 ligado ao Spectrum que eu usava diariamente, não desde o primeiro dia que tive o Spectrum, mas a certa altura fazia parte do que eu tinha. Depois impressoras e mais vieram, mas algumas coisas eu já nem liguei ao Spectrum porque já estava com os PCs e tudo isso. E portanto, sempre houve muito equipamento estranho, até coisas feitas pelo meu tio. Estou-me a lembrar de uma caneta ótica feita com uma Molin, que ainda está no museu e tudo isso. Portanto, houve muitas coisas assim desse tipo à minha volta. Mas eu, quando larguei o Spectrum e fui para o PC, apesar de normalmente as pessoas ou foram para o Commodore Amiga ou para os PCs, eu fui diretamente para o PC. Depois não prestei muito mais atenção ao Spectrum. Tudo bem, mesmo no secundário eu era um dos, tinha aprendido a programar sozinho em BASIC e depois evolui para GW BASIC, Quick BASIC, portanto o que estava no DOS, no MS-DOS, de alguma maneira. Mas não liguei muito mais ao Spectrum e se calhar voltei ao Spectrum muito mais tarde do que o André. Não tive tanta noção, isto ainda existe, ainda há malta interessada nisto. Não tive essa curiosidade, se calhar. Também, eu vou para a universidade em 96, acabo o curso em 2000, 2001, portanto, se calhar estava a começar a minha carreira quando o André começa-se a perceber porque ele descreveu, claro, que o Spectrum ainda estava vivo e tudo mais. Pronto, eu só uns anos mais tarde é que olhei para isto. E é engraçadíssimo para mim olhar para trás, começar a colecionar, começar a ter acesso a revistas, especialmente inglesas e tudo isso, que eu não comprava em miúdo, porque lá está, esse meu tio trazia-me tudo e mais uma coisa, mais do que eu conseguia dar vazão, portanto, desde recortes de revistas, que eu nem sabia de onde é que aquilo vinha, desde cassetes piratas de todo o tipo e mais algum, naturalmente, havia muita coisa dessa à minha volta. E é giríssimo estar com 40 e poucos anos, ou 30 e tal, quando isto aconteceu, começar a ver as revistas, começar a olhar para os pósteres espetaculares nas revistas, olhar muitas vezes para a capa do jogo também e até ver aquelas chacanices a dizer imagens, há um jogo, acho que é o das Tartarugas Ninja, que eu tenho, que diz mesmo, as imagens podem não ser da versão do jogo que está a comprar, ok? Eu aí apercebi-me de uma coisa muito gira, que é, e aqui há dias houve um amigo nosso no Lisboa Games Week que falou nisto, que foi o Marco Fresco, que falava sobre a questão de o papel do nosso cérebro nisto tudo, e era aí que eu queria chegar para fechar esta minha parte, que é, o nosso cérebro imagina uma realidade com base nos gráficos, muitas vezes, tão rudimentares, mas na nossa cabeça está ali uma coisa de alta qualidade, parece uma produção, parece que estás numa cena da realidade virtual que nem sequer existia na altura. E isso é giríssimo, porque é um fenómeno que está muito associado ao Spectrum. Portanto, tu jogavas a arcade no café, com as moedinhas, vinhas para casa à espera de ter uma experiência parecida que nunca tinhas, mas na tua cabeça aquilo era quase como se fosse a mesma coisa. Era poder jogar. Isto sente-se, isto não se explica. Exato. É difícil explicar isso. Não, isso concordo plenamente contigo, que é a situação. É a situação de conseguir sentir. Lá está, quem jogou, quem teve essa experiência, e eu costumo dizer muitas vezes, é assim, temos que falar que hoje em dia, jogos de hoje em dia, e eu continuo a jogar, continuo a ser um gamer, embora tenho idade para ter juízo e não jogar e fazer outras coisas, mas continuo a jogar jogos de computador porque as coisas são como são. Mas que hoje em dia é tudo gráficos. E nós com 48 capas tínhamos jogos que tinham muito mais, porque basicamente o Spectrum tinha 8 bits, tinha 2 cores em 8x8, não podia ter gráficos fenomenais, e que cada jogo que de certeza que nós os três nos lembramos, aqueles jogos revolucionários, até em termos de gráficos, não de que se fossem diferentes dos outros, porque não podiam ser, mas que conseguiam adotar uma estratégia diferente para mostrar gráficos, que, lá está, vamos falar do nosso grande Saboteur, não é? De jogos assim, que são jogos que eram icónicos. Porquê? Porque foram jogos que na altura nos trouxeram
coisas que para nós não pensávamos que seria, mas ao mesmo tempo que nos traziam uma jogabilidade que hoje em dia eu acho que se perdeu muito e agora vou puxar a brasa à minha sardinha, que é os jogos de aventura, porque posso falar da minha sobrinha que tem 30 anos e que não conheceu o Spectrum, mas que me disse recentemente que, sendo uma pessoa que gosta de ler, jogar jogos de aventura era uma coisa muito gira, que era uma discussão que nós estávamos a ter, até pelo jogo que estou a fazer, que deveria ter gráficos, não deveria, e que ela dizia não. E foi isso uma das grandes coisas que me trouxe essa paixão por jogos de aventura, especialmente aventura de texto, é que nós, ao lermos, criamos a nossa imagem, não precisamos de um gráfico para nos dar. Era isso que estavas a falar, João. É assim, sim. É que nós conseguimos criar, ou conseguíamos. Hoje em dia, eu acho que as crianças de hoje em dia, infelizmente, já não vão seguir isso, não é? Mas isso, pronto, não vamos estar aqui a ser os velhos do Restelo e a mandar vir, mas a verdade é essa, é que é assim, nós na altura conseguimos criar a nossa própria imagem de gráficos, mesmo que esse gráfico que nós tivemos a olhar para o Spectrum não fosse esse gráfico. Eu não sei porque acho que a nossa própria cabeça criava, se calhar, uma imagem completamente diferente. Não é? Eu não sei se é assim tão diferente hoje em dia. Eu estou-me a lembrar de uma peripécia, não tem nada a ver com o Spectrum, e desculpem trazer isto para aqui, mas eu acho que, obviamente, as crianças têm uma capacidade de sonhar, felizmente, espetacular, e só é pena a gente envelhecer e ir perdendo algumas dessas coisas. Pá, eu estou-me a lembrar de estar miúdo, todas as noites em casa dos meus avós, onde ficava muitas vezes, uma lareirazinha daquelas tradicionais, numa casa simples, lenha, a arder, e estou-me a lembrar do que é pegar num bocadinho de uma lasca de lenha, e aquilo é uma nave espacial do Era Uma Vez no Espaço. Mas é que na minha cabeça não há dúvida nenhuma do que é que era. E, portanto, essa capacidade de sonhar, quer dizer, acho que tem a ver muito com a idade, quando passámos por isto, mas tem a ver muito com isso. João, só te posso dizer uma coisa, se vai fazer sentir mais velho, mas se calhar a maior parte. Eu sou mais novo aqui, por isso estou à vontade. Mas mesmo sendo mais novo, a maior parte dos nossos ouvintes não vai saber o que era. Não sabem o que era uma vez no espaço. Não fazem. E atenção, ouçam bem, mesmo que não saibam, se forem ver. Melhores séries. Não é o Paulo de Carvalho que canta o genérico. Mais nada. Isso é um mito urbano. Mais nada. É um mito urbano. É só para ficar já esclarecido e pronto, e não digo mais nada. Bom, e com esta ficamos, meus amigos. Muito obrigado por este tempo. Agradeço aos dois. Se gostaste deste episódio e estás interessado em ouvir mais, não te esqueças de visitar o zxspectrumpodcast.com, onde vais encontrar links para subscrever na tua aplicação de podcast preferida. Para ver o trabalho fantástico que o João e o André fazem, visita loadzx.com para mais informações sobre o Museu LoadZX e planetasinclair.blogspot.com para notícias diárias sobre a recuperação de software que o André faz. Obrigado pelo tempo dispensado e esperamos por ti no próximo episódio. Até lá, por que não recomendar este podcast a um conhecido que possa também estar interessado no ZX Spectrum? Muito obrigado por ouvirem. Até mais.